aos antepassados um grande serviço. Satyavrata Abraão obedeceu a ordem de partir para a terra que devia receber como herança e partiu. Sem saber para onde ir, Satyavrata residiu como estrangeiro da terra prometida, morando em cima com Jacó. Os corredores da mesma promessa pois esperava a cidade alicerçada, sem Deus mesmo o arquiteto construtor. O profeta vez Sara para estéril e já desaproveitado, se tornou capaz de ter filhos. Torra considerou de dizê-lo o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já narrado pela morte, nasceu a multidão comparável à assistência do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Todos eles morreram na terra. Não recebeu a realização da promessa, mas só puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros e migrantes nesta terra. Os reparos assim demonstram que estão buscando uma paz. E se lembrassem da fé que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso, Deus não se vergonha deles, ao ser chamado seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Satyavrata de Abraão, com sua forma, ofereceu já o depositário da promessa. Satisfaram o seu filho único, do qual havia sido dito. Ele já uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho. O que é também um símbolo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Já meu? Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, todos. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam, assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. Todos. Bendito seja o Senhor Deus de Israel,
porque a seu povo visitou e libertou. E o juramento de Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós servimos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias, todos. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Todos. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus o mundo tanto amou que lhe deu seu próprio Filho, para que todo o que nele crê encontre a vida eterna. Todos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na liturgia de hoje, a igreja apresenta esse evangelho que é curioso, assim, e é uma coisa que todos nós passamos durante a vida, vários momentos como esses, que passaram os apóstolos, os discípulos com Jesus na barca, né? Eles estavam com Jesus, mas eles estavam expostos ao vento, expostos à tempestade, o medo do naufrágio do barco que eles estavam, né? E isso acontece conosco também. Jesus sempre está com a gente, mas às vezes as coisas na vida da gente vai acontecendo de um jeito que a gente é tentado a fazer a mesma coisa que eles fizeram aqui, né? Mestre, o senhor não está vendo que nós estamos perecendo? O senhor não está vendo essa tempestade querendo nos afundar? E o senhor fica aí dormindo, né? E Jesus manda que o vento se cale, né, que a chuva cesse, e fala para eles: por que vocês têm tanto medo? Vocês não têm fé ainda, né? Isso para nós é uma lição para cada dificuldade que a gente encontra na vida, seja ela grande, seja uma brisa ou seja uma tempestade, um furacão, né? Jesus sempre está na barca. E só a presença dele basta para que a gente não precise ter medo. Esse é o ensinamento principal desse evangelho de hoje. A presença dele junto com a gente, na nossa casa, no nosso coração, em tudo que a gente faz na nossa vida, no estudo, no trabalho, no dia a dia da nossa casa, ele está com a gente. Mesmo que às vezes pareça que ele está dormindo, né? Com certeza Jesus não estava dormindo. Não estava.
mas ele queria ensinar tudo isso. Queria dar esse ensinamento. Que respeitar às vezes o silêncio de Deus. Uma das maiores dificuldades de se caminhar com Jesus, quando a gente encontra problemas, contrariedades, essas coisas, é como se comportar diante do silêncio de Deus. Parece que Deus não reage, né? Parece que Deus não escuta a prece. Parece que Deus não está muito preocupado com as coisas, né? Mas na verdade não é assim. O olhar de Deus sempre está conosco. A presença dele basta para que a gente não precise ter medo. Basta. A gente não precisa ver Jesus, entre aspas, acordado e mandando parar a tempestade para acreditar que ele está conosco, né? A grande lição desse evangelho é ter a certeza que mesmo que pareça que Deus não ouve a nossa oração, que Deus esqueceu da gente, às vezes diante de alguns problemas, ou a gente pede para, por exemplo, a gente passar na faculdade, vai que a gente não passa, mas por que Deus não me ajudou, né? Mas Deus ajudou, né? Deus sabe o tempo, o momento certo para cada coisa, sabe o que é melhor para cada pessoa. Eu lembro uma vez que no começo, bem assim, quando eu comecei para a igreja católica assim, eu fui num retiro, e lá eles explicavam sobre isso, né? E tinha um rapaz que deu um testemunho que todos os dias que ele acordava de manhã, ele ficava 15 minutos em adoração a Deus assim no coração e rezando em línguas, né? Rezando para Deus todos os dias. Ele fez uma promessa a Deus que todos os dias ele faria isso. Aí teve um dia que ele acordou atrasado, ele era um executivo de negócio assim, e ele tinha um voo do aeroporto de Congonhas, bem para aquele horário, já em cima da hora. Aí ele acordou e ele pensou, eu rezo ou eu não rezo? Daí ele lembrou da promessa que fez, ele ajoelhou e cumpriu os 15 minutos, saiu correndo rápido, chegou lá, já não perdeu o avião, porque o avião já tinham fechado, já tinha feito o check-in, todo mundo entrava no avião. O avião não tinha partido, mas não deixaram ele entrar mais, porque já estavam todos lá dentro. E ele mesmo contou pessoalmente nesse retiro que eu fui, ele falava assim, por que Deus? Se eu fui fiel ao que eu prometi, porque o Senhor sabe que eu tenho que trabalhar, que eu tinha que estar lá, que é um negócio importante, e estava reclamando. Quando ele está saindo do aeroporto de Congonhas, foi aquele voo que em 93, a hora que saiu do aeroporto, caiu. E morreu todo mundo, lembra? No aeroporto de Congonhas aqui, acho que vocês eram pequenininhos. Caiu no prédio da... Que morreu, todo mundo que estava no avião morreu. E aí que ele entendeu, né? O aparente silêncio de Deus. Parecia que Deus não se preocupava com o problema dele. Mas na verdade, Deus protegeu ele da morte. Ele teria morrido ali, né? Isso é uma... Se não tivesse, tinha chegado a tempo, tinha ido. Né? Então, sempre essa certeza de que Deus sabe o que é melhor. Mesmo que a gente pense que o melhor é o que a gente quer, às vezes o melhor não é aquilo. Como ele pensava, não, o melhor é eu cumprir minha obrigação de trabalho, eu chegar, eu tenho um compromisso, né? Se ele entra lá, ele teria morrido. Mas a partir do momento que ele confiou, mesmo nervoso, ele confiou que ele deveria fazer a parte dele, cumprir o que ele prometeu a Deus, mesmo diante do silêncio aparente de Deus, foi mostrado para ele depois a sabedoria de Deus que está bem acima de todos aqueles nossos planos. Padre Pio dizia assim que quando nós vivemos aqui na Terra, é como uma criança que fica embaixo, a mãe está bordando um tricô por cima e a criança está por baixo olhando. A gente é a criança, Deus é como se fosse essa mãe. Então ela está bordando, ela está vendo o que ela está desenhando, mas a criança que olha por baixo só vê as linhas penduradas, vê nó, ela não entende nada daquilo. Que coisa esquisita está fazendo minha mãe, né? Mas a mãe que olha por cima, ela vê que ela está fazendo uma obra de arte, né? Então, é assim também Deus na nossa vida. Às vezes a gente olha os acontecimentos e fala, nossa, mas como entender isso? Porque parece que não tem pé nem cabeça, né? Mas Deus está vendo por cima direitinho o que Ele está fazendo na vida da gente.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Creio